pode abrir a sua Bíblia comigo? Nós vamos ler Hebreus, capítulo 12, que é o tema dessa semana. E também vamos ler Colossenses, capítulo 3. Hebreus 12, versículo 1 diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquilo que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Amém? Colossenses capítulo 3. A partir do verso 1 também. Diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Amém? Ele é o Deus poderoso, e estava no princípio de tudo. Ele falou à escuridão, e fez raiar a luz. Ele colocou as estrelas nos céus, e encheu a terra de flores. Ele é o Criador. Ele fez o homem do pó da terra, e com seu sopro fez o coração bater. Mas o homem o deixou, foi tomado pelas trevas. Ele chorou, mas não era o fim. Ele colocou o filho dele sobre a cruz, abandonado na escuridão. Mas ele venceu a morte e deixou o túmulo para trás. Ele é o Deus da salvação, Ele é amor, Ele é vida, Ele é Jesus. Ele fez tudo novo. Viva o novo. Eu quero convidar você a fazer uma breve oração, não anulando o que o pastor fez, mas para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Pai, eu coloco a minha vida diante do teu altar, Senhor Jesus. Pai, que as tuas palavras, Senhor Jesus, venham convertidas à minha boca, para que o teu povo entenda aquilo que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite, Pai. Seja entronizado neste lugar, ó Pai. Seja engrandecido, Senhor Jesus, neste lugar. Estabeleça o teu trono, ó Pai, que a tua presença seja real neste lugar. E que as suas palavras, ó Pai, encontrem lugar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Eu falo assim que todas as vezes que Deus nos chama, de um lado Deus se levanta e do outro as tribulações também. E aí lá no escritório a gente tem um ditado que diz assim que tem dia que parece noite. E hoje foi um dia desses. E eu falei, Jesus, eu saí do escritório 6 horas, falei, eu preciso correr, eu preciso terminar de escrever, porque eu sou de antigamente, tá? Tem uma folha escrita aqui. Mas Deus sabe todas as coisas. E aí, meditando sobre Hebreus 12, vai falar que a nossa vida cristã, ela é uma corrida mesmo. Ela é uma corrida de fé, de perseverança, de ousadia, de foco. E ontem o pastor falou muito da gente olhar para Jesus e escutar Jesus. Porque quando nós estamos nessa corrida, e se a gente vem com muitos fardos, muitas distrações, muitas preocupações, a gente acaba nos esquecendo do foco que é Jesus. E hoje a gente vai caminhar sobre o tema Desidolatrando o agora, onde está o seu tesouro? E eu confesso que quando eu li, eu falei, Jesus, aonde está o meu tesouro? Porque a Bíblia vai nos falar que aonde está o nosso coração está o nosso tesouro. Aonde está a nossa preocupação, as nossas forças, a nossa intenção, ali está o nosso tesouro. E o agora, muitas vezes, tem se tornado um peso sobre nós.
Porque nós fazemos as coisas urgentes, nós corremos atrás das coisas, nós corremos atrás de sonhos, atrás de negócios, atrás de dinheiro, atrás de solução. E nós nos esquecemos de priorizar o que é importante. Nós fazemos o que é urgente e esquecemos do que é importante. E Deus chamou a minha atenção, porque eu sempre falo isso, que a orelha mais perto da minha boca é a minha. Sobre isso. Porque a gente procura ter um tempo com Deus e uma intimidade com Deus. Mas será que a gente prioriza esse tempo com Deus? Será que isso é prioridade na nossa vida? Será que, eu sempre falo para a Milena, acorda e faz o devocional, porque é a primeira coisa. Mas às vezes a gente acorda tão atropelado que a gente atropela o devocional, daí eu lembro o que eu falei para ela, eu preciso ser exemplo para ela. Porque nós estamos preocupados em correr atrás das nossas coisas, atrás das coisas que são terrenas. E a Bíblia, ela vem nos instruir que nós precisamos correr atrás daquilo que é eterno, que é o nosso verdadeiro tesouro. Nós, depois que aceitamos a Jesus e conhecemos Jesus, aliás, Ele nos aceitou, a Bíblia vai falar em Colossenses que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são terrenas. Eu sei que é difícil, você vai falar, Tchelle, vou deixar, igual o pastor fala às vezes, vou deixar a vida me levar? Não é assim, mas nós precisamos dar a devida importância para cada coisa. E estar na presença do Senhor é importante. Eu e você precisamos, às vezes, deixar o que é urgente e fazer o que é importante. A outra vez que eu ministrei aqui, eu disse que meninos, deixa eu lembrar aqui. Meninos fazem o que querem, homens fazem o que precisa ser feito. Então nós precisamos fazer aquilo que é necessário. Se nós nos alimentamos todos os dias, comemos todos os dias, nós precisamos comer da palavra todos os dias. Nós precisamos focar em Jesus todos os dias. Porque não é fácil. Um dia como hoje, que parece noite, é brincadeira, tá, gente? Jesus estava lá, estava tudo claro. Mas a gente brinca porque é muita coisa ao mesmo tempo. Jesus estava lá. A gente precisa estar com foco em Jesus, porque senão a gente, sai do sério. Hoje, para ajudar o sistema da prefeitura, amém? Desculpe se alguém trabalha lá, estava fora. E aí está todo mundo atrás de emissão de nota, começo de mês. E aí, às vezes, você tem que suportar alguém que não tem tanta paciência para saber que o sistema não está funcionando, não tem o que fazer. Não tem, está todo mundo sem nota, não é só você. Mas aí você tem que ter o foco em Jesus, para não pirar, para não falar alguma coisa que não deva, para não responder atravessado. Porque quando nós focamos em Jesus, Ele que guia as nossas palavras, Ele que guia as nossas atitudes, Ele que guia as nossas ações. É fácil? Não é fácil, é o que eu estou falando. Nós precisamos todos os dias focar em Jesus. Ou foco em Jesus. Não perca o foco de Jesus. Na corrida da fé, eu e você precisamos estar focados em Jesus. Nas coisas que são do alto. Amém? Porque até quando nós vamos deixar ser levados e guiados pelas distrações dessa vida? Porque muitas das vezes nós somos distraídos. Nós somos atormentados com alguma coisa. Nós somos medrosos às vezes diante da situação. Nós somos, eu ia falar desconfiados, mas a gente acaba desconfiando da fé que a gente tem em Jesus muitas das vezes. Porque nós não estamos próximos dEle. Porque se a gente estiver, a gente entende a grandeza e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Se nós estivermos perto de Jesus, tendo um relacionamento com Jesus. Ontem o pastor falava sobre ouvir Jesus e eu falava, Jesus, eu preciso te ouvir cada vez mais, porque quanto mais perto eu estiver, mais alto eu vou escutar. E eu não sei se isso faz sentido para você, mas para mim fez muito sentido. Eu preciso cada vez estar mais perto para escutar mais alto aquilo que o Senhor tem falado. Porque as vozes do mundo muitas das vezes vêm para nos confundir e nos fazer, às vezes, duvidar daquilo que nós temos escutado. E o mundo, se a gente for ligar para aquilo que o mundo fala, que as coisas falam, a gente só vê as coisas às vezes piorando. O povo só fala em piora, só fala em problema, só fala em destruição.
eu fiquei em casa uma semana, agora no final do ano. E logo após o almoço, passa um jornal na Record. E quando eu ficava em casa, bem lá atrás, eu assistia esse jornal. E aí eu decidi, falei, vou colocar no jornal para eu ver o que está passando agora, né, de agora. De verdade, eu acho que todas as reportagens eram sobre morte, sobre homem que mata as mulheres por causa daquilo. Eu falei, misericórdia, daqui a pouco vai escorrer sangue da televisão, vamos desligar. Porque se a gente for viver influenciado pelo que o mundo diz, a gente vive em profunda preocupação e tristeza. Mas a palavra do Senhor vem nos assegurar que se nós estivermos com Ele, a vitória é certa, nós somos mais do que vencedores. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Mas se nós focarmos, tirarmos o foco de Jesus e focarmos em outras coisas, nós seremos confundidos. Nós seremos atrapalhados. É difícil, às vezes, você acreditar que a situação financeira vai mudar, do jeito que o país está, do jeito que as coisas acontecem. A gente que lidar com bastante empresário, está todo mundo preocupado. Porque é cada dia uma novidade, cada dia uma coisa nova. E eles ficam, quanto que eu vou pagar? Quanto que eu vou pagar? Calma, gente. Vamos viver um dia de cada vez. Vamos viver acreditando que aquele que fez, Ele fará infinitamente mais. E a gente tem a certeza que se a gente estiver focado em Jesus, pode o barco balançar, pode virar. Tem uma canção muito antiga que cantava que se Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Então acredite nisso, Jesus está no teu barco. Ele não vai afundar, Ele não vai virar, não se distraia. Pedro, ele só começou a afundar porque ele se distraiu. Ele deixou que o vento balançasse e tomou conta. E por isso ele começou a afundar. Mas enquanto ele estava focado em Jesus, ele viveu o sobrenatural de Deus. Eu e você precisamos estar focados. Porque as distrações que tentam nos tirar o foco, elas não vêm com cara ruim. Elas não vêm mascarada, não vêm com cara de demônio. As distrações vêm bem mansinha, boazinha, um celular, como o pastor disse ontem, uma meia hora rolando vídeo de receita às vezes. Receita é pecado, gente? Eu acredito que não, a não ser que você coma demais. Amém? Mas se você não comer demais e ficar guardando os vídeos e não fazer como eu, não vai fazer nada. Só vai ficar lá na sua conversa. Mas nós precisamos focar naquilo que realmente importa. Nós precisamos estar focados em Jesus. Talvez é meia hora que eu perca rolando receita, que eu podia estar lendo a receita, ou melhor, o bilhete, como eu disse da última vez. Que eu não vou fazer mesmo a receita. É só para perder tempo. Mas está me distraindo e tirando o foco daquilo que realmente importa. Talvez você veja coisas que, sei lá, um desenho, uma coisa que não tenha nada a ver, mas está tomando o teu tempo. Tome cuidado, porque é uma distração mascarada de bondade. É uma distração mascarada para te tirar do lugar da presença. Às vezes eu até comentei com o Cris, às vezes a gente para em família para assistir um filme. A gente, não que isso seja errado, tá, gente? Mas é que às vezes a gente não para em família para orar. Não para em família para ler a Bíblia. A gente para em família para fazer um passeio, é importante? Sim, é importante. Mas fazer um encontro em família para você orar, para ensinar os seus filhos, para dizer, faz isso e não faz aquilo. Porque se a gente não instruir em casa, nós vamos perder os nossos filhos para as distrações do mundo. E quando nós nos distraímos dos nossos filhos, nós perdemos às vezes eles para influenciadores da internet, que não tem um pingo de Jesus na vida. Eu peguei o celular da Milena esses dias e ela estava vendo uma menina que tem um cabelo rosa, não sei nem o que a menina faz. Mas aí eu falei, o que ela ensina? Ah, ensina nada. Ela fica fazendo umas bobeiras de criança. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos desinstalar esse negócio do seu celular? Aí ela falou assim, nossa mãe, eu só faço isso. Eu falei, então você não vai fazer mais isso.
Você vai fazer outra coisa, vai pintar um livro, vai ler alguma coisa. Aí hoje no almoço, ela falou assim: mãe, instalei um aplicativo de filme. E eu estou assistindo um filme que chama Inexplicável. E o filme falava de um menino que teve câncer e tal. Eu não vou contar tudo, depois vocês vão querer assistir, tá bom? Tô brincando. E é um filme muito bonito. E ele fala realmente da gente acreditar em Jesus, mesmo quando tudo não parece ter mais jeito. E aí ela veio fazer o resumo do filme, falando: mãe, Deus é poderoso. Deus faz, olha o que ele fez na vida do menino, do filme. Falei: Milena, ele não faz só no filme, ele faz na nossa vida também. Mas nós precisamos estar em Jesus para viver este lugar. Nós precisamos estar focados em Jesus, não distraídos com o mundo, para viver esse lugar da bênção do Senhor, do lugar da intimidade com o Senhor, do lugar de ouvir o Senhor, de sentir o Senhor. Porque só nele nós podemos todas as coisas. Amém? Tem coisas que não são pecados, mas que demasiadamente elas se tornam pecados. Tudo aquilo que nos rouba de Jesus, ela se torna um pecado na nossa vida. Eu entendo assim. Porque tudo aquilo que nós damos atenção rouba, né, a nossa intimidade com o Senhor. Tudo aquilo que nós prestamos muita atenção, Luiz Hermínio fala que tudo aquilo que nós adoramos, nós parecemos com aquilo. Então nós precisamos sair desse lugar de focar em algo que não é importante. Amém? Vocês estão aí? Amém. Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 10. Não vou deixar vocês dormir não, rapidinho. Lucas capítulo 10, versículo 38, vai nos falar de uma história bem conhecida, mas que talvez hoje Deus queira falar de uma forma diferente, ou algo que você até já ouviu, mas Deus queira te lembrar. Amém? Versículo 10, capítulo 10, versículo 38, diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamava Marta, e o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Marta aqui, ela estava ocupada com o que era urgente. Servir, fazer que tudo ficasse bonito, preparado. Afinal, ela não estava recebendo qualquer pessoa, ela estava recebendo Jesus. E eu não vejo que Marta estava errada. Porém, ela estava fazendo o que era urgente. Já Maria escolheu o que era importante: estar aos pés de Jesus. No momento, aquilo era o mais importante. E muitas das vezes nós idolatramos o agora. Eu preciso fazer, eu preciso ir. Se eu não olhar, ninguém olha. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não ir, não acontece. E não é assim. Se há algo importante a ser feito, faça o que é importante. E depois o que é urgente. Marta, com as tarefas, estava fazendo o que é passageiro. Maria, com Jesus, estava no lugar aonde é eterno. E nós precisamos estar neste lugar que é eterno. Marta, como eu disse, ela não estava errada. Ela estava preparando o lugar, ela estava correndo atrás das coisas. Alguém tem que correr atrás das coisas. Alguém tem que estar nos bastidores correndo atrás de tudo. Mas nós precisamos não perder esse lugar de fazer com Jesus, de estar com Jesus. Porque às vezes nós fazemos, nós achamos que nós viemos no culto quarta e domingo, e nós estamos fazendo grande coisa,
Porque eu vou toda quarta e todo domingo eu estou na igreja. Você pode... Talvez eu vou te frustrar aqui, que eu vou falar, vou quebrar seu castelo de areia. Mas você pode vir toda quarta e todo domingo. Se você não estiver com Jesus, é apenas mais uma quarta e um domingo. Porque vir ao culto 2 vezes na semana não muda a sua vida. Vir ao culto somente... eu vou na semana de consagração todos os dias. Amém? Glória a Deus que você está aqui. Mas se você vir e continuar distraído com as coisas desse mundo, vai ser apenas mais uma semana de consagração. Cada semana de consagração que nós vivemos precisa causar em nós transformação, precisa causar em nós um desejo de devoção, um desejo de fazer ao Senhor e estar com o Senhor, além daquilo que nós estamos fazendo. Precisa nos tirar do lugar de comodismo, do lugar de sossego e nos levar para um lugar de inquietação. Porque o Evangelho, se ele não te confronta, ele está sendo apenas palavras jogadas ao vento. Ele precisa ir de encontro à sua vida e confrontar o teu coração. Deus, ele se importa mais em te ter do que ver você fazer. Quando Deus olha para Jesus sendo batizado e ele fala, esse é o meu filho amado a quem eu tenho prazer, Jesus ainda não tinha feito nada. Jesus ainda não tinha feito nada. Ele tinha decidido se batizar. Mas ele não tinha operado milagres, ele não tinha feito multiplicação, ele não tinha feito nada. Ele apenas decidiu estar com Deus, com o Pai. E eu e você somos assim. Ele não está preocupado naquilo que nós podemos fazer. Até porque quando ele morreu na cruz, quem éramos nós? Ele morreu sabendo que talvez, como muitos por aí, o negaria, o deixaria, não aceitaria aquilo que ele fez. E como, diante desse amor, diante dessa entrega, a gente ficar passivos, não fazer nada? Há uma palavra que o pastor liberou no retiro de carnaval, que eu falo que queima no meu coração, que é devoção. Eu devo uma ação diante daquilo que Deus fez. Eu devo alguma coisa. Não que ele me cobre. Porque se ele cobrar, sinto muito, a conta não vai fechar. Mas nós devemos uma ação, nós devemos focar, nós precisamos estar em Jesus. E hoje eu ouvi uma palavra muito interessante que dizia que se eu chego num lugar que não tem Jesus, eu preciso pregar. E se eu chego num lugar onde tem Jesus, eu preciso compartilhar. O que eu não posso fazer é chegar em um lugar e ficar indiferente. E a pessoa achar, e a gente se misturar com aquilo e achar que está tudo normal. Nós precisamos estar focados em Jesus e não deixar que as distrações nos tire do lugar da presença. Porque o diabo, ele não quer que a gente saia da igreja. Ele não quer nos tirar da igreja. Ele quer nos manter distraídos dentro da igreja. Porque daí a gente acredita estar fazendo certo. Eu estou indo na igreja. Eu vou na igreja. Mas aí você está aqui dentro totalmente distraído daquilo que o Senhor tem feito aqui neste lugar. Talvez se perguntar para você o que cantou, o que pregou, o que leu, você nem sabe. Foi mais um dia que você veio na igreja. E é isso que o diabo quer fazer nas nossas vidas. Ele quer nos distrair dentro da casa do Pai. Ele quer nos tirar do foco dentro da casa do Pai. Ele não quer que nós permanecemos. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5, vai dizer assim: Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto.
Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto, para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a essas mentiras. Amém? Aqui vai falar que Faraó, ele aumenta a carga de trabalho para tirar o povo de Deus do lugar da adoração. Ele aumenta a carga com a mesma... Ele aumenta que o povo vá e busque as palhas, mas que a quantidade de tijolos não pare, que elas continuem a mesma, para que o trabalho deles aumentasse e eles não conseguissem estar no lugar da adoração. E o inimigo, ele usa o excesso de cargas às vezes, para nos tirar da presença. Eu trabalhei em um certo lugar e eu comecei a trabalhar normal. E aí começou uma conversa: se fizer hora extra eu vou pagar mais. O olho da gente já: pagar mais? Eu vou. Põe meu nome aí que eu venho. E aí eu comecei a fazer várias horas extras, porque o dinheiro aumentou, porque daí, né, a coisa dá uma melhorada. Mas eu não conseguia ir no culto. Uma das coisas era não conseguir ir no culto. Por quê? Trabalhava no domingo à noite? Não. Mas eu estava tão cansada da semana toda que eu não conseguia ir no domingo. Aí no domingo eu descansava para na segunda trabalhar de novo. E aí, por um tempo, aquilo fez até sentido. Eu estava ganhando bem. E eu tinha o meu tempo com Deus em casa. Mas chegou um tempo que não fez mais sentido, a conta não fechava. Aquilo estava me roubando do lugar onde eu amava estar, onde eu queria estar. Eu não tinha mais comunhão com ninguém. Eu via as pessoas na rua, eu via as pessoas mandavam mensagem, eu não tinha mais coragem. Eu estava exausta. O inimigo tinha me enchido de serviço. Não que aquilo fosse uma maldição para a minha vida, mas não era importante, era urgente. Eu estava fazendo o que era urgente, porque eu precisava do dinheiro. E aí eu estava saindo desse lugar onde o Senhor nos chama para estar. Todos os dias, todas as semanas, todos os dias, todas as horas. Talvez a carga de trabalho estava me fazendo satisfazer aquilo que era o prazer carnal. Mas o meu espiritual estava morrendo. Aquilo que era importante estava morrendo. Então, eu e você, muitas das vezes, precisamos estar focados em Jesus. E não nos deixar que os prazeres momentâneos nos tire do prazer que é eterno. Das coisas que são eternas. Nós precisamos estar ligadas no trono da graça de Deus. E nós só vamos conseguir isso quando nós priorizarmos a presença de Deus. Quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. Amém? Leia comigo agora, para a gente encerrar. Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo 15.
Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas, os becos da cidade, e tragam os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Amém? Essa passagem vai nos falar, essa história, sobre um banquete que havia sido preparado. Porém, esses convidados dispensaram esse banquete, porque tinham outras preocupações, porque tinham outras coisas para fazer. Um comprou uma propriedade, o outro comprou bois, gados, o outro tinha acabado de se casar. E isso é ruim? Não é ruim. Isso é bênção. Amém? Você quer comprar uma propriedade? Amém? Vocês estão vivos? Amém? Todos nós queremos. Você que é solteiro, quer casar? Amém? Fala amém, Tiago. Tô brincando. É bênção, essas coisas são bênção. Mas nós temos que tomar cuidado com a bênção que é disfarçada de distração. Com aquilo que tem nos roubado de participar do banquete do Senhor. Com aquilo que tem nos tirado da mesa, do lugar de comunhão, do lugar da graça do Senhor. Talvez a gente compre alguma coisa que nos rouba deste lugar. Né? O meu pai fala assim que quando eles eram menores, eles moravam muito longe da igreja. E eles iam a pé. E aí eu brinco com ele: que engraçado, né, pai? Hoje não vai de carro, né? Porque há coisas que nos fazem acomodar e ficar no lugar onde está tudo bem. Está confortável. O Senhor me deu uma grande bênção, eu preciso cuidar. Claro que eu preciso cuidar, mas eu não posso me deixar perder no caminho da bênção. Eu não posso me deixar perder com a minha bênção. Eu não posso me perder com o meu milagre. Né? Quantas vezes eu já ouvi mães que oravam muito para engravidar. A engravida, tem o filho: eu não vou na igreja porque está ventando, está chovendo, está calor demais, está não sei o quê. Não estou entendendo. Orou tanto para a bênção chegar, agora a bênção não vai na casa do pai. Não estou entendendo. A conta não fecha. Nós precisamos estar atentos e focados em Jesus. Porque Jesus nos convida a esse banquete. Jesus nos convida a essa mesa. E nós não podemos perder este lugar. Nem mesmo pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Porque nós devemos buscar ao Senhor não pelas suas mãos, mas pelos seus pés. Não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é na nossa vida. Amém? Eu e você precisamos fugir das distrações. Precisamos fugir do urgente e fazer o que é importante. Que nessa noite o seu coração, ele queime, não pedindo ao Senhor coisas, e nem grandes coisas, coisas materiais, mas que o seu coração queime pedindo ao Senhor aquilo que é eterno, pedindo aquilo que é do céu, pedindo: Senhor, eu quero mais fome e sede pela Tua presença. Eu não quero me distrair com vozes, eu não quero me distrair com palavras, eu não quero me distrair, ó Deus, fazendo nada do que o mundo me oferece. Mas eu quero focar em Jesus. Eu quero estar na presença de Jesus. Porque nós entendemos e cremos e sabemos que só em Jesus nós vamos alcançar aquilo que a traça não corrói. Aquilo que tesouro nenhum compra, valor nenhum consegue adquirir, só estando na presença do Pai. E o nosso tesouro, o nosso coração precisa estar nas coisas do reino. Amém? Eu queria convidar você a se colocar em pé no seu lugar. E assim como eu disse,
juntos em oração, que você venha pedir ao Senhor, Pai, que o meu coração venha encontrar um lugar no Senhor, aonde as preocupações, aonde as distrações, aonde tudo que é terreno não venha me tirar da tua presença. Eu sei que há coisas que são importantes, que precisam, ó Pai, de uma dedicação, de uma atenção, mas que isso não venha me roubar, ó Pai, do lugar onde o Senhor quer me levar, da tua presença, de ouvir a tua voz, ó Pai, de estar atento, Senhor, à tua vontade e às coisas do teu coração. Pai, nessa noite em oração junto com os seus filhos, Pai, nós oramos ao Senhor, ó Deus, nos leva, Pai, a esse lugar, ó Deus, de entender, ó Pai, que as coisas que são do alto precisam tomar lugar no nosso coração. Que as coisas que são dos céus, ó Pai, precisam estar, ó Pai, firmadas no nosso coração. Que o nosso foco, o nosso olhar, os nossos ouvidos, as nossas palavras, as nossas atitudes sejam alinhadas com o trono da graça de Deus. Que nós possamos, Senhor Jesus, focar em Ti. Que nós possamos, Senhor Jesus, buscar em Ti aquilo que o Senhor tem para nós. Que as nossas preocupações, os nossos sonhos, os nossos projetos, Senhor Jesus, sejam guiados pela Tua presença, sejam guiados pelo Teu Espírito Santo. Pai, tira de nós, ó Deus, toda a vontade do nosso prazer, ó Deus, carnal, do nosso satisfazer, ó Pai, das nossas vontades, mas que a vontade do Senhor venha reinar no nosso coração, Senhor. Nós queremos nesse tempo, Pai, não estar preocupados, ó Deus, com as coisas urgentes, ó Deus, mas com aquilo que é importante, que é a Tua presença. Não nos deixe, Senhor, sair do lugar da presença, Pai. Não nos deixe, Senhor Jesus, sair do lugar, ó Pai, de intimidade e relacionamento contigo, Senhor. Melhor, ó Deus, do que fazer para Ti é fazer contigo, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor Jesus, estar, ó Pai, nesse lugar, ó Deus, trabalhando no Teu reino, mas também, Senhor, tendo o Senhor como prioridade no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, Jesus.